Olha só, The Last of Us está mais perto do que você imagina. Aqui no Rio de Janeiro, descobriram um fungo zumbi aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Olha que coisa, tá? Bom, ok, tal como os outros fungos zumbis, ele não ataca o humano, né? Mas é The Last of Us. Quem já jogou o videogame, quem já viu o seriado, né? O princípio é esse, né? Um fungo que acaba descobrindo como infectar humanos e passa a controlar a pessoa vira um zumbi que passa a agir para espalhar o fungo ao invés de ter o seu próprio interesse, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui, será que o pessoal aqui no Rio de Janeiro corre algum risco? Bom, as pessoas no Rio de Janeiro correm riscos mesmo, mas não do fungo, tá? Então tá aqui, ó. Novo fungo zumbi é descoberto na Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Tá aqui, esse aqui é o fungo. O nome dele eu não vou saber ler, e não importa, você também não vai saber ler essa coisa aqui, ó. É um fungo meio arroxeado, né? E o que é um fungo zumbi? É um fungo zumbi porque ele infecta uma aranha. Quer ver? Tem aqui a imagem da aranha infectada dele. Aqui, ó. Isso aqui é a aranha, tá vendo a aranha aqui? Ó? Ela é infectada pelo fungo, aqui as pernas dela aqui, ela é infectada pelo fungo, ela passa a procurar o lugar ideal para o fungo se reproduzir. Ela não produz, ela não procura mais comida para ela não procura mais as coisas para ela procura atender a necessidade do fungo. E aí tá aqui, já morreu, né? Já é um zumbi, né? Já tá morta a aranha, né? Isso é o que, aqui, ó, ele fala aqui, ó, esse trecho do documentário serviu de inspiração para os criadores da franquia The Last of Us. The Last of Us, para quem não sabe, é um videogame e depois virou uma série. E eu falei sobre essa série, sobre a primeira temporada dessa série, lá no meu canal, o Tomate na Mão, que é um canal que eu também falo sobre vídeos e filmes de ficção científica, né? E eu falei sobre esse caso lá também no Tomate na Mão. Eu vou deixar o link também desse vídeo aqui na descrição, aqui, caso vocês queiram ver a minha série lá sobre o The Last of Us, lá no Tomate na Mão, né? Mas então, é lógico que isso daqui acontece com insetos, tá? Não acontece com seres humanos. Então o fungo ele se desenvolveu para infectar os insetos e de fato é uma coisa apavorante, cara. Imagina, você é substituído por um fungo, seu cérebro é tomado por um fungo. Na série de ficção científica, no jogo, né, The Last of Us é um jogo e também uma série de ficção científica, né? Então, nesse jogo, você realmente existe isso, o fungo infecta humanos e daí cria zumbis e coisa e tal. E daí, bom, enfim, é bem interessante a história toda, mas é ficção científica, né? Na verdade, na prática, o fungo só... o fungo da série é o Cordyceps. Agora, esse outro fungo, que é o Ophiocordyceps, também é capaz, é o caso desse aqui do Rio de Janeiro, que tem aqui na Mata Atlântica, né? O que tem de interessante aqui, justamente que foi apresentado esse caso lá numa das mais tradicionais feiras científicas e coisa e tal, o pessoal levou esse fungo zumbi, né? Os especialistas observaram a ponta do fungo, conhecida tecnicamente como estroma, ou corpo de frutificação, aquele pendão que fica para fora, né? No chão da floresta, e com a ajuda de um canivete, escavou o Araújo, que é o pesquisador que fez isso, escavou a área ao redor para retirá-lo por inteiro. A análise mostrou que a espécie havia infectado uma aranha de alçapão que já estava morta. Esse corpo de frutificação citado anteriormente é uma estrutura pela qual os esporos do fungo são liberados para garantir a propagação da espécie. Daí, uma vez em contato com outra aranha, os esporos perfuraram o exoesqueleto e chegaram à hemolinfa, onde estão os órgãos e o sangue da aranha. A aranha não tem provavelmente um sangue, mas ela tem uma espécie de líquido linfático ali, que é o sangue dela, né? E que também é pesquisador associado, né? Essas células do fungo começaram então a se reproduzir rapidamente no corpo do hospedeiro, ficando todo tomado. E aí ele toma o controle da aranha, que acaba morrendo no final das contas, né? Bem interessante a história. Outra coisa interessante é esse caso aqui, ó. Eles usam agora um sequenciador de genética portátil, cara. Pô, eu vou te falar um negócio, você já imaginou isso, cara? Vocês lembram quanto tempo levou o projeto Genoma Humano para fazer o primeiro mapeamento do genoma humano? Levou anos e anos, em vários laboratórios no mundo inteiro e coisa e tal. Agora os caras têm um sequenciador genético de bolso, cara, que tu leva no lugar e bota a coisa ali, ele faz o sequenciamento genético ali. Pô, que coisa impressionante, né? Realmente, eu vou te falar uma coisa. Onde vamos parar, né? Onde vamos parar? Olha que coisa. Aqui, aranhinha toda ferrada. Ih, rapaz, tadinha da aranhinha aqui. Essa aqui é a tal da aranha de alçapão. Enfim, interessante a história aqui no Rio de Janeiro, pertinho da gente, mas não precisa ficar preocupado porque não infecta seres humanos, infecta só aranhas. As aranhas, se você é uma aranha, você deve ficar preocupado. Se você não é uma aranha, não precisa ficar preocupado. Quem imaginaria que o Big Brother ia se tornar um fracasso, né? O Big Brother Brasil 26 perde 30% da audiência e ligou o sinal de alerta na Globo.
Só não é um fracasso porque os outros programas da Globo também são tão ruins que esse caso aqui continua sendo um sucesso na Globo, por incrível que pareça. Mesmo com uma audiência patética perto do que já teve no passado, né? Eu, sinceramente, consigo medir a importância do Big Brother pela quantidade de vezes que eu ouço as pessoas falarem na minha bolha sobre o Big Brother. Porque, de novo, eu não tô na bolha do Big Brother, então eu não acompanho essa coisa, né? Mas é inevitável que todo ano, mesmo quem não acompanha Big Brother, de vez em quando acaba vendo umas notícias sobre Big Brother, porque né, tem um monte de gente falando, acaba chegando alguma coisa aí para você. Eu não ouvi esse ano, não ouvi, sinceramente, não ouvi nada esse ano. Né? E, ou seja, é sinal de que realmente a coisa está muito pequena lá na Globo. E isso é um problema para a Globo, porque como eu falo para vocês, o Big Brother tá mal pra caramba? Tá mal pra caramba. Ainda é o programa de maior sucesso da Globo, meu amigo. O resto tá muito pior. Então tá aqui, ó, o Big Brother Brasil 26 está fazendo 15 pontos de audiência na Grande São Paulo. É a pior temporada de todas, né? Aqui, ó, a estratégia da Globo de unir diferentes perfis de participantes no Big Brother Brasil 26 ainda não se traduziu em estabilidade nos índices de audiência. Mesmo com uma manobra que mesclou veteranos de sucessos e novos rostos vindo da Casa de Vidro e convidados do camarote, eu nem sei o que quer dizer isso, o que é Casa de Vidro? Que convidados do camarote? Mas enfim, eu tô entendendo que eles pegaram pessoas mais conhecidas, que o público já conhecia, talvez de outros Big Brothers, e juntou com uma galera nova que ninguém nunca tinha ouvido falar. E a produção enfrenta o desafio de converter engajamento digital em números consolidados na TV aberta. Isso é um problema que não é só da Rede Globo nesse programa não, tá? Eu tenho visto o pessoal comentar que muitas dessas redes de streaming ficam com inveja do engajamento que as séries têm na internet, até no YouTube. E, cara, isso faz sentido, porque, por exemplo, eu tô acompanhando agora aquela série do Game of Thrones nova, que tá lá na HBO, né, do Duncan Egg, né? Eu não sei como é que é o nome da série, não, mas a história, o livro original é Duncan Egg, né? E é do George R. Martin, né? É uma história que se passa na época do Game of Thrones, no universo do Game of Thrones, mas bem antes do Game of Thrones propriamente dito, né? E a série é bem interessante, bem engraçada. E aí eu reparo o seguinte, porque eu assisto a série, eu vou lá na HBO e assisto o episódio. Depois disso, eu assisto uns 4 ou 5 vídeos comentando o episódio. Eu acabo gastando muito mais tempo no YouTube com pessoas que estão comentando o episódio, os detalhes, comparando com o livro, falando qual personagem que apareceu, que não apareceu, o que mudou, o que não mudou, o que tem aqui, não sei o que lá, os detalhes e as nuances e não sei o que. Eu acabo ficando muito mais tempo no YouTube vendo conteúdo ligado à série da HBO do que na HBO. E parece que o pessoal já tem notado isso. Não é uma coisa que só eu faço. Um monte de gente faz a mesma coisa. Assiste um episódio de uma série qualquer que você gosta no serviço de streaming e depois vai pro YouTube assistir o pessoal comentar sobre aquela série, porque é legal, é divertido, né? E daí, cara, isso tem gerado esse tipo de problema. Parece que o Big Brother Brasil tá com esse problema também. A maior parte do pessoal que acompanha o Big Brother Brasil até assiste alguma coisa na Rede Globo para ver o Big Brother Brasil, mas assiste muito mais os canais no YouTube do pessoal comentando e falando as merdas, falando as fofocas, criticando e recriticando e não sei o que lá, e fazendo isso, fazendo aquilo. É aquilo que eu falo para vocês, bicho. Gente gosta de gente. Gente quer ouvir comentário de outras pessoas, a verdade é essa. E por mais que o Big Brother Brasil seja uma coisa legal, né, segundo essas pessoas, elas gostam do Big Brother Brasil, né, é mais legal ainda você ver as pessoas comentando o Big Brother Brasil. Eu imagino que seja isso. Eu não assisto os comentários do Big Brother Brasil, mas eu tô fazendo uma comparação com as séries que eu assisto, que de fato eu fico muitas vezes assistindo o pessoal comentar sobre a série, né? Então, o pessoal está chateado, ou seja, segundo eles estão dizendo aqui, tem muito engajamento nas plataformas digitais. Aqui, ó. A rivalidade declarada entre fulana e beltrana, somada à saída prematura de Cicrano, dominou os debates das plataformas digitais. Sinceramente, nenhum desses nomes aqui eu conheço, não sei nem quem que é nada disso aqui. Mas beleza, teve confusão. É normal, né? É isso que é o Big Brother Brasil, né? Um monte de gente para arrumar confusão, né? Só que o que estou falando aqui é que tem o debate nas plataformas digitais, o pessoal batendo papo um com o outro, mas assistir o Big Brother mesmo, o pessoal não está tão interessado assim não. Até porque, de novo, entra um outro aspecto nisso daqui, né? É uma coisa muito demorada, é muito longo, muito tempo que demora para você assistir o Big Brother Brasil, né? As pessoas estão acostumadas agora com vídeo de 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos no máximo. Aqui na coluna do Luca Pazin, do Metrópolis, ele fala um pouco mais sobre isso, né? E ele fala aqui que já começou mal esse Big Brother, tá? Porque o episódio inicial ele foi publicado num horário diferente do normal, e aí acabou piorando a situação, né? E também estão culpando a questão da novela.
Parece que a novela tá uma merda, a novela da Globo. Eu nem sei que novela na Globo que tá tendo agora, porque né, também não assisto novela da Globo. Mas parece que a novela não está indo bem também. E aí tá derrubando a audiência do Big Brother Brasil. Que tristeza desse pessoal. Realmente não tem jeito, né? O pessoal continua aqui com uma tragédia enorme. Eu continuo achando que tragédia maior é ainda ter audiência essa porcaria, né? Mas enfim, essa é a situação deles lá. Eu fico feliz com isso. Sinal que há uma mudança. O povo abandonando o Big Brother Brasil é o povo que está buscando informação mais inteligente. Por mais que seja fofoca. Até fofoca pode ser mais inteligente do que fofoca de Big Brother. Olha que coisa preocupante isso daqui, tá? Polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo fizeram uma operação contra um grupo que planejava um ataque a bombas na Avenida Paulista e na Assembleia do Rio de Janeiro, na Alerj, no Rio de Janeiro, tá? Um grupo de pessoas, aparentemente muito jovens, menores de idade, estavam planejando um ataque ou uma manifestação estilo Geração Z em São Paulo e no Rio de Janeiro na segunda-feira, hoje, dia 2 de fevereiro. Olha que coisa preocupante. Pior, chegaram a me mandar esse negócio, mas eu achei que era brincadeira. Porque, né, uma manifestação segunda-feira, não tem isso. Manifestação da direita é no domingo, não tem manifestação segunda-feira. Que lógica é essa? E ainda estava escrito assim, Avenida Paulista RJ. Não, olha só, Avenida Paulista não é no Rio, né? Avenida Paulista é em São Paulo, Rio de Janeiro. Agora eu entendi, era manifestação em São Paulo, na Avenida Paulista e no Rio de Janeiro. Não fazia sentido nenhum isso. Isso daqui me preocupa muito. Me preocupa porque eu já vi até pessoas comentando em meus vídeos, falando que não, que o Brasil tem que fazer igual o Nepal, e a Geração Z, ir lá e quebrar tudo, e não sei o que lá, e coisa e tal. E eu sempre falo pro pessoal, não, a saída não é mais violência, a saída é menos violência. O governo está desesperado. Deixa eles acabarem sozinhos, a gente não precisa fazer nada. Essa ideia de que, não, vamos derrubar o governo na base da violência. Meu amigo, o governo tem muito mais violência que você, consegue muito mais violência que você, não tem como você ganhar do governo em violência. Muito triste isso, porque, de novo, muitos jovens, menores de idade, estão agora na cadeia por conta dessa coisa aqui, que pode até ser uma brincadeira, tá? Vamos ler essa história aqui. Então tá aqui, ó, uma operação deflagrada nessa segunda-feira, dia 2, né, pela Polícia Civil de São Paulo, mirou um grupo que planejava, segundo a Secretaria de Segurança Pública, atacar locais na Avenida Paulista com bombas caseiras e coquetel Molotov. Uma ação semelhante foi feita no Rio de Janeiro contra suspeitos de prepararem um atentado com explosivos no centro da capital. Os dois ataques estavam previstos para acontecer nesta segunda-feira, de acordo com investigadores. Os atentados eram planejados pelas redes sociais e se concentravam no Telegram. Ao todo, 12 suspeitos foram detidos em São Paulo, 6 deles teriam posições de comando nos ataques, de acordo com a polícia, e foram conduzidos para prestar esclarecimentos. Os explosivos não foram encontrados. Isso daqui para mim soa muito a um bando de jovem aí, de guerreiro da internet, falando que não, vamos fazer uma revolução, vamos lá quebrar tudo, explodir as coisas igual o pessoal do Nepal. E não tinha nem explosivo, nem explosivo, não acharam o explosivo todo. O pessoal vai se ferrar, vai ter que responder processo, vai dar uma dor de cabeça danada para eles, para os pais dele, que é tudo jovem, tá? A maior parte é menor de idade. E, no final das contas, olha a vergonha que estão passando, né? A Operação do Rio resultou na prisão de 3 suspeitos e no cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão em endereços da capital, Baixada Fluminense, municípios de Rio das Ostras e Piraí. Aqui, ó, o grupo suspeito se autodenominava Geração Z. Olha o que eu estou falando. Incitava e planejava atos de violência e terrorismo. Segundo a Polícia Fluminense, a chamada Geração Z é formada por pessoas nascidas em meados dos anos 2000, né? Bom, isso aí, todo mundo sabe o que é Geração Z, né? A SSP diz ter descoberto uma cartilha compartilhada nesses grupos em que organizadores dos protestos orientavam os envolvidos, que incluem adolescentes. Deviam levar bloqueadores de sinal de celular. Esse pessoal vai ter bloqueador de sinal de celular. Isso é uma coisa cara, isso não é barato de comprar. Esse pessoal tem, mas ficaram publicando. Não, porque vamos fazer, tá aqui a cartilha, como é que faz coquetel Molotov, como é que faz isso. Meu amigo, vocês não sabem nada, é tudo guerreiro de internet. Ninguém sabe fazer porra, ninguém tem coragem de fazer porra nenhuma. Ficaram batendo papo no Telegram, falando desse negócio de protesto da Geração Z e coisa e tal. Olha o perigo desse negócio, cara. Eu sou ANCAP, vocês sabem disso. Eu sou contra o governo. Eu acho que o governo é uma besteira, vai acabar. Mas eu faço uma questão muito grande de falar sempre no meu canal, principalmente para o pessoal mais jovem, porque eu já encontrei esse tipo de gente, né, seguindo o meu canal, seguindo a minha coisa, que não, que temos que ir lá, bater nas polícias, bater no Estado. Meu amigo, não faz isso, cara, poupa a tua vida. Não tem esse negócio, você não consegue ganhar no Estado na base da violência, não existe essa possibilidade. Mas lá no Nepal eles foram e quebraram tudo e conseguiram, não sei o que lá. Já viu como é que tá lá no Nepal? Já voltou tudo normal. Já estão os mesmos políticos de sempre, já estão lá no poder de novo. Mas quebraram um monte de coisa, botaram fogo em prédio.
Vai fazer diferença no longo prazo? Não vai. Né? A verdade é essa, né? Essa história de achar que você vai derrubar o Estado na base da violência é mentira. O Estado vai cair sim, mas vai cair por motivos econômicos e vai cair sozinho, a gente não precisa fazer nada. A gente precisa estar preparado para isso, isso é um ponto importante. Aqui, ó, e tem mais, tem um negócio que eles botaram aqui mostrando o diagrama de um coquetel Molotov, eu não sei se eu vi aqui em algum lugar, ou vi em outro lugar. Porque sabe que essas análises eu dou uma lida em outras coisas também, né? Não tá aqui não, mas tinha também, eles compartilharam o diagrama de coquetel Molotov, não sei o que lá. Cara, por favor, bicho, olha só, ser contra o Estado eu sou também. Toma cuidado com essas brincadeiras. Não é assim que é feita a coisa, não é assim que é feita a coisa, não é assim que a gente vai derrubar o Estado. O Estado vai cair pela economia. Fica tranquilo, vai chegar lá. Eu sei que o jovem tem essa pressa, né? Quer resolver o problema agora, não tem que resolver agora. Meu amigo, nenhum problema vai ser resolvido agora. Esse tipo de problema só resolve com o passar do tempo, com muito tempo. Não se resolve rapidamente, pode ficar tranquilo, vai ser resolvido em algum momento, daqui pra frente. Aqui, ó. Um absurdo isso. E o pior é isso, esses jovens agora vão ficar com ficha criminal, todo fudido com essa história, tem que responder, contratar advogado, olha a dor de cabeça. A troco de quê? Nem protesto teve. Foi só movimento na internet de falar, vamos chamar uma manifestação. Olha só, quem diria, hein? O Kassab continua ameaçando Flávio Bolsonaro. Agora plantou essa notícia aqui através do Hélio Gaspari, que vocês sabem, é um fiel escudeiro do PSDB, tá? O Hélio Gaspari é de esquerda, tá? Mas ele é da esquerda PSDB. E aí ele tá falando aqui, olha só o que tá dizendo o Hélio Gaspari. Sinais de fumaça sugerem que Lula prepara nova surpresa que passará por Kassab. Olha, o Lula prepara uma surpresa esse ano. Aqui. Em 2022, Lula surpreendeu a política nacional colocando Geraldo Alckmin na sua chapa. Na verdade, o Alckmin que surpreendeu fazendo essa lambança, né? Afinal, em 2006, ele havia disputado a presidência contra Lula, xingado Lula, dito que o Lula queria voltar para, né, roubar de novo, não sei o que lá. Os sinais de fumaça vindo da tábua do Lula sugerem que ele prepara uma nova surpresa. O vice continuará com Alckmin, o Alckmin será o vice do Lula, mas a surpresa virá antes do segundo turno. E é lógico que a surpresa é para governador em São Paulo. Então, olha só, é uma coisa enigmática, né? A gente sabe que o Kassab está procurando uma maneira de furar o olho do Flávio Bolsonaro e não está satisfeito com o Tarcísio também. Porque ele esperava que o Tarcísio se virasse contra o Bolsonaro, né? E aí agora ele está ameaçando afundar junto com o Lula. Eu acho lindo isso, eu torço muito para que o Kassab tome essa decisão e vá lá. Eu tô achando que ele está ameaçando, tá? Ele está fazendo uma ameaça e coisa e tal, né? E essa ameaça é isso. Olha só o que está dizendo aqui, né? Então aqui, ó. Sinais de fumaça vindo da tábua do Lula sugerem que ele prepara uma nova surpresa. Então, não vai ser o vice continuará com Alckmin, mas a surpresa virá antes desse segundo turno. E dessa vez a novidade passará pelo cacique Gilberto Kassab. Flávio Bolsonaro está convencido que irá para o segundo turno com Lula. Ih, Flávio, você não tem chance nenhuma, não vai para o segundo turno, não sei o que lá. Depois do carnaval, ele começará a calibrar os faróis, ele vai ver que não é bem assim, não vai ser esse negócio, nós vamos dar um jeito de atacar ele de todo jeito para tentar tirar o Bolsonaro. Isso está me parecendo cada vez mais 2018, sabia? Está cada vez mais parecido com 2018. Aí ele fala aqui outras besteiras sobre o Lula falando merda, sobre o Franklin Roosevelt, mas isso aqui é irrelevante. O ponto central é o Hélio Gaspari falando uma fofoquinha do Hélio Gaspari. Olha só, sinais de fumaça de que o Lula prepara uma nova surpresa. Aí você para pensar, que surpresa pode ser essa que o Kassab poderia eventualmente fazer nessa história toda? A gente sabe que o Kassab tinha um interesse muito grande de pressionar tanto o Tarcísio para brigar contra o Bolsonaro, quanto o Bolsonaro para dizer que o Tarcísio era o herdeiro político dele, né? E o Kassab não gostou nem um pouco do fato do Tarcísio ter falado, não, olha só, eu sou leal ao Bolsonaro, eu tô do lado do Bolsonaro. Bolsonaro quer o Flávio? Vai ser o Flávio. Eu vou ser candidato aqui em São Paulo e pronto, resolvido o problema. Acabado o problema. Né? E aí o Kassab ficou pé da vida. O Kassab, vocês sabem, é da política tradicional. E aí, qual pode ser essa surpresa? Eu não consigo ver outra coisa que não seja o Kassab se voltando contra o Tarcísio. Ou seja, ele vai ameaçar o Tarcísio exatamente para botar o Tarcísio numa saia justa, do tipo, se você não se candidatar a presidente, eu vou me candidatar a São Paulo apoiando com o apoio do Lula. Ou seja, o Kassab vai apoiar o Lula e vai se candidatar em São Paulo. Por que isso é importante? Lembra, o Kassab tá com, o Lula está com um problema em São Paulo. O PT insiste que o Haddad vai ser o candidato em São Paulo, porque o Lula ele quer ter um candidato em São Paulo que seja viável. Ele sabe que ninguém ganha do Tarcísio, mas ele quer ter um candidato que seja viável em São Paulo, né?
O Valdemar da Costa Neto, por outro lado, vai aumentar a pressão para emplacar o PL na vice do Tarcísio em São Paulo. Então, o PL está brigando diretamente com o Kassab para ter o vice do Tarcísio. Aí pode ser exatamente isso que o Kassab está ameaçando. Então eu vou concorrer contra o Tarcísio, vou sair do governo do Tarcísio, vou concorrer contra o Tarcísio em 2026 e vamos fazer uma campanha, eu vou tirar voto do Tarcísio e com eu aqui em São Paulo, eu vou ajudar o Lula e o Lula vai ganhar no primeiro turno, não vai ter segundo turno com o Flávio Bolsonaro. Essa é a ameaça do Kassab. Eu não acho que ele consiga cumprir, não, mas é a ameaça dele, tá? Então vai ser divertido essa parada. Quero só ver qual é essa surpresa. Quer dizer, eu já sei qual é a surpresa. A surpresa é o Kassab concorrendo em São Paulo, como candidato do Lula. Não é só o Kassab concorrendo em São Paulo. Isso nem seria tão problemático. É o Kassab concorrendo em São Paulo como sendo o candidato do Lula. É isso que vai ser a surpresa. Caralho, bicho, tá emocionante. O Lula, meu amigo, tá muito cansativo. Realmente ele consegue repetir as coisas o tempo todo. Olha só, a mensagem do Lula para o Congresso esse ano terá como recado central que 2026 será o ano da entrega. Não, porque agora, até aqui a gente estava preparado, agora que a gente vai começar a entregar as coisas. Você lembra disso? Tudo bem que ele mudou o termo, né? Em 2025 era o ano da colheita. Não, 2025 vai ser o ano da colheita. Agora a gente vai colher o que a gente plantou, né? 2024 vai ser o ano da colheita. No Brasil, agora a gente acabou com ódio, resolvemos problema em 2020. 2024 vai ser o ano da colheita. Aí 2025 vai ser o ano da colheita. 2026 agora vai ser o ano da colheita, ou da entrega, que é a mesma coisa. Ou seja, quer dizer que agora as pessoas vão perceber as coisas boas chegando para ela. Até aqui a gente estava preparando. Eu vou te falar uma coisa, meu amigo, é cansativo, mas isso revela o problema que o Lula tem. O Lula não sabe o que fazer, ele não sabe. Ele é um ser de um passado que não tá, que já acabou, que não existe mais, não tem como consertar essa ideia da esquerda, né? Ele é atrasado mesmo, ele se repete, ele fica voltando ao mesmo tema. E, de novo, isso aqui é uma coisa que não faria diferença se fosse na era da informação centralizada. A Rede Globo não ia dar destaque para isso. Mas nas redes sociais o pessoal conversa, o pessoal lembra de, deixa eu ver, o que o Lula falou em 2025 mesmo? Ah, que 2025 é o ano da colheita. 2024 é o ano da colheita. E 2026, é o ano da colheita também, o ano da entrega, que é basicamente a mesma coisa, né? Então tá aqui, ó, estamos reabrindo essa semana, recomeçam os trabalhos no Congresso e no STF. É uma semana importante, principalmente no Congresso. Tá, hoje é segunda-feira nada funciona, né? Mas a partir de amanhã, terça-feira, recomeçam as atividades no Congresso. E a coisa mais importante que a gente tem que ficar de olho é na questão da marcação da sessão conjunta da Câmara e do Senado, que deve fazer a derrubada de vetos do Lula. Espero que isso seja o mais rápido possível, principalmente para derrubar os vetos do Lula à lei da dosimetria, para poder facilitar a dosimetria do pessoal, né? Pelo menos liberar o pessoal lá do 8 de janeiro e coisa e tal. Para o Bolsonaro faz pouca diferença, mas seria uma coisa muito positiva já liberar isso daí, né? Então, ao longo dessa semana, a gente deve ver aí essa volta ao trabalho dos deputados e do Lula e do STF também, mais um monte de coisa, né? E aí o Lula decidiu que vai fazer um recado ao Congresso que o tema central de 2026 será o ano da entrega. Aqui ele vai entregar nessa segunda-feira, dia 2/2, a lista de projetos considerados prioritários pelo Planalto para aprovação ainda no primeiro semestre. Ô Lula, se eram projetos prioritários, por que no último ano de governo que você está mandando esse negócio, né? E, de novo, o Lula está com uma briga muito grande com o Congresso. Eles botaram uma foto aqui bonitinha do Lula com o Hugo Mota e o Alcolumbre, não sei o que lá, mas eu não sei se o clima é esse não, tá? O Hugo Mota e o Alcolumbre foram sacaneados pelo Lula várias vezes, inclusive na questão de impostos, né? O Lula entrou no STF para forçar o Alexandre de Moraes a manter impostos altos e coisa e tal, aumentar imposto do IOF, coisa e tal. E aqui, ó. Segundo o desgoverno do Lula, ele enviará ao Congresso Nacional amanhã a mensagem da abertura dos trabalhos com o recado central que 2026 foi o ano da entrega das políticas construídas após o período de reconstrução. Então, olha só, em 2024 ele falou que não, que 2023 foi o ano da reconstrução, que não sei o que lá, que é democracia, a gente teve a reconstrução, e que 2024 agora será o ano da colheita generosa, né? E aí, como não teve nada em 2024, ao contrário, só teve mais impostos em 2024, mais besteira em 2024, aí em 2025 ele falou, não, porque agora que a retomada de políticas e o compromisso com a responsabilidade fiscal vão garantir a colheita em 2025. Então 2025 vai ser o ano da colheita. 2025, que colheita que você teve em 2025? Só teve mais imposto. Só teve o Haddad inventando mais imposto, imposto do IOF, imposto não sei o que lá, mais um monte de imposto. Colheita não teve nenhuma no final das contas, né?
Ele quer agir como se ele fosse o grande maestro que está governando o Brasil, porque ele tem as boas ideias e coisa e tal, quando não é. O Lula é um cara que é rejeitado por todo mundo. As pessoas, na melhor das hipóteses, toleram o Lula devido ao pagamento, né? Recebem dinheiro e daí toleram o Lula. Tirando um pequeno grupo de pessoas que por algum desvio mental ou desvio ético realmente gosta do Lula, é uma minoria no Brasil, o resto todo, na melhor das hipóteses, tolera o Lula, né? E outros não toleram o Lula, que é o meu caso e mais a maior parte do Brasil, né? Então tá o Lula aqui com esse papo, que isso aqui revela mais do que um mero erro dele, uma mera distração dele de falar a mesma coisa pelo terceiro ano seguido. Isso aqui revela o quanto o Lula está atrasado, o quanto o Lula está falho, o quanto o Lula já não funciona mais no mundo moderno, né? Bom, então é isso aí. Eu não espero nada de muito bom. Vamos ver como é que vai ser o Congresso esse ano. É lógico que o Lula vai querer aprovar um monte de coisa, ele já tem um problema. Ele criou aquele programa do Vale Gás, que é um programa que é típico para fazer compra de voto, né? Um programa feito para compra de voto. Ao invés de dar o dinheiro para a pessoa, via o Bolsa Família, o que quer que seja, a pessoa recebe o gás. Aí você já imaginou como é que o pessoal vai fazer isso lá no Nordeste, né? Ah, para você ganhar o gás tem que votar no Lula. Entra aqui, vota no Lula aqui. Ó. É um programa feito para compra de votos, esse Vale Gás. E isso daí tem que ser votado, tá? Para perder a validade, a medida provisória, tem que ser votado no Congresso já, até o dia 11 de fevereiro. O Lula vai conseguir isso? É possível que consiga, porque infelizmente não é só o Lula que quer isso. Um monte de deputado do Nordeste acha lindo esse negócio de compra de voto, acha lindo, não tem dúvida nenhuma. A mesma coisa que o Lula quer fazer compra de voto no Nordeste, os deputados do Nordeste querem também. Mas quem sabe a gente não consegue barrar essa votação por lá, né? E vamos ver como é que está o ânimo do pessoal, como é que está essa briga do pessoal com o Lula. O Lula, por exemplo, vetou a questão da dosimetria, que era uma pendência do Congresso, botou o Congresso numa situação ruim. Talvez o Congresso reavalie aí e faça uma coisa contra o Lula. Seria ótimo isso, né? Também quem está começando agora é o STF, tá? O STF está abrindo o ano, o Lula vai discursar lá no STF em defesa da democracia, e aí fica a grande dúvida, o Lula vai defender a corte, vai defender o Toffoli, vai defender o Alexandre de Moraes? Tomara que sim. Se ele fizer isso, ele vai estar botando o nome dele junto com esse pessoal que já está mais sujo que pau de galinheiro. Se ele não defender, ele vai botar esse pessoal contra ele. Qual vai ser a posição do Lula nessa história? Eu torço pela briga sempre, mas vamos ver o que vai acontecer na abertura do STF hoje. Olha só quem imaginaria, hein? O ditador bielorrusso, o Lukashenko, que está no poder desde 1990, lá na Bielorrússia, né, ou em Belarus, se você preferir, elogiou o governo Lula, falou que luta do mesmo lado do Lula, que tem que lutar contra esse esquema aí de dominação mundial, desse sistema de dominação do Trump, né? Olha que coisa, mais do que isso, ele disse que está pronto para ajudar o Lula a ganhar a eleição esse ano. Sabe o que é isso? Sabe qual é o problema disso? É que esse cara, ele fala pelo Putin. O que ele está falando aqui é o Putin falando. Ou seja, o Putin está do lado do Lula e vai ajudar o Lula a ganhar a eleição esse ano. E por que ele vai fazer isso? Porque o Putin quer manter, o Putin e a China, né, a Rússia e a China, querem manter um pé de dominação aqui na América Latina. Perderam a Venezuela, o México está balançando, a Cuba não vai aguentar muito tempo, a Colômbia está na merda também. A única expectativa que esse pessoal tem de conseguir manter um pezinho aqui na América Latina, manter a América Latina na merda das ditaduras esquerdistas do mundo, é o Brasil continuar com a ditadura do Lula. E aí, esse é o recado do Lukashenko, que não tenham dúvida, não é o Lukashenko que importa. O Lukashenko é um idiota, é um cara de batata. O problema é que ele fala pelo Putin. Então tá aqui, ó, o ditador bielorrusso ofereceu ajuda a Lula na eleição aqui. Mas dá a entender isso daqui, que não, é para ter uma eleição tranquila. Aqui, ó, ele diz que poderia ajudar o presidente petista a garantir eleições em um ambiente pacífico e tranquilo. Não foi isso que ele disse. Ele não disse que quer manter as eleições democráticas. Não, ele falou que quer ajudar o Lula a contrapor o imperialismo. É isso que ele falou. Tá aqui, ó. Aqui fica mais claro que essa aqui é uma coisa do acho que é Azerbaijão, é isso? Líder da Bielorrússia apoia o Brasil, o presidente atual do Brasil, antes da votação. Ele declarou o apoio ao Lula. O Lula tem que ganhar. E aqui, ó, aqui é um jornal lá da Bielorrússia, BY é Bielorrússia. E ele está falando aqui, Lukashenko expressa apoio político ao presidente brasileiro antes da eleição. Ele não falou que ele vai ajudar a ter uma eleição tranquila, uma eleição democrática. Não. Ele falou que vai ajudar o Lula a ganhar a eleição nesse ano, porque é muito importante para romper a ordem mundial e não sei o que lá, da dominação imperialista, aquela papagaiada toda, né?
E, de novo, meu amigo, é aquilo que eu falo para vocês. O problema não é o Lukashenko. Belarus é um país pobre, infelizmente. Pobre, inclusive, devido a anos e anos de corrupção e governos comunistas, né? O Lukashenko, ele era o presidente de Belarus quando Belarus ainda era parte da União Soviética, tá? Aí, quando teve o fim da União Soviética lá nos anos 90, ele continuou como presidente. E aí, por um milagre, depois disso, ele foi reeleito presidente de Belarus todos esses anos. Toda vez que tinha eleição, ele era reeleito até 2020, quando ele perdeu a eleição, mas aí deu um jeito de dar uma de Maduro, né? Deu uma de Maduro e continuou no poder, mesmo tendo perdido a eleição. E essa é a tragédia de Belarus, né? O povo de Belarus quer se livrar da Rússia, quer se livrar desse passado soviético, desse passado comunista, mas o senhor cara de batata aqui continua com continua impondo a vontade dos comunistas lá, com a ajuda, é lógico, dos coleguinhas dele do governo, né? O problema disso é que quando o Lukashenko fala, é o Putin falando. E aí que eu digo para vocês duas coisas. Primeira coisa, eu cansei de criticar o Bolsonaro aqui em 2022 porque ele ficava chupando o pau do Putin. Bolsonaro, o Putin é contra você, o Putin adora o Lula. Tem que bater no Putin. Se o Bolsonaro tivesse ficado do lado da Ucrânia em 2022, teria o apoio da Europa muito mais garantido, teria muito mais facilidade de conseguir uma visão positiva da Europa. Ah, mas a Europa não tem voto. Não tem voto, mas tem dinheiro, meu amigo. Acaba um monte de gente influindo aqui na eleição brasileira. Mais do que isso, ele expôs o Lula como o cara que está do lado do Putin, porque o Lula é o cara que está do lado do Putin. Eu não sei o que tem aqui no Brasil, que tem um monte de brasileiro com tesão pelo peru do Putin, que ama chupar o peru do Putin. Não é só o Bolsonaro, não, tem um monte de gente por aí que ama fazer isso. E aí, se o Bolsonaro tivesse percebido isso, cara, e agora eu repito o meu alerta para o Flávio tem uma oportunidade de ouro. É só se posicionar do lado da Ucrânia, deixar claro que o Putin é inimigo, o Putin é inimigo. O Lukashenko é um bonequinho de recado do Putin. Sabe aquele senhor batata, cabeça de batata? Exatamente, do Putin é o Lukashenko. E ele está falando pelo Putin. O Putin falou que vai ajudar o Lula a ganhar a eleição aqui esse ano. Espero que o pessoal acorde para essa realidade. Olha só a jogada suja do PT, tá? Eles estão querendo convocar o Flávio Bolsonaro para a CPMI do INSS. A desculpa é que o irmão do cachorro do primo do tio, que foi não sei aonde, suspeito de ser sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, chega numa administradora de um escritório que advoga para o Flávio. Ou seja, uma conexão absolutamente etérea, com um monte de suposições que não tem ligação nenhuma, mas aí eles querem chamar o Flávio para depor, para explicar a conexão dele com a CPMI do INSS. Né? É lógico que isso é uma tentativa do PT de fazer frente à questão do Lulinha, que ao contrário do Flávio, tem uma conexão direta, né, com a Roberta Luxinger. A Roberta Luxinger é ligada, ela tem as mensagens dela falando lá com o careca do INSS, coisa e tal, falando do filho do rapaz, né? O filho do rapaz está ligado e manda dinheiro para não sei quem, ou seja, os 300 mil. Ou seja, o caso do Lulinha tem ligação direta, já provada, mas a Polícia Federal não quer investigar. Parece que não tem interesse em investigar nada nisso daí. Agora, pegaram um caso aqui, cara, chega a ser ridículo. Olha só a ligação que eles estão dizendo aqui, ó. Isso porque a administradora do escritório de advocacia do Flávio Bolsonaro é irmã do contador Alexandre Caetano dos Reis, suspeito de ser sócio do careca do INSS de uma offshore. Não sabe se o cara é sócio do careca do INSS de verdade, não se sabe se tem alguma ligação do irmão com o irmão, porque irmão com irmão não é prova de que é problema, né? Tem irmãos que não tem nada a ver com outro irmão também. A administradora do escritório de advocacia que trabalha para o Flávio Bolsonaro, que também não quer dizer que o Flávio sabia disso, ou seja, ele pode nem ter contato com essa mulher. Então repara que puxaram uma linha de coisa para tentar chegar a alguma coisa, para tentar dizer que o Flávio tá ligado com o careca do INSS. É o desespero desse pessoal, né? Acho um absurdo isso daqui. O problema é ver se a oposição vai ter voto suficiente para barrar isso na CPMI do INSS, porque mesmo que o Flávio seja convocado e não tenha nada para dizer, porque não tem, isso aqui é uma coisa que não tem lógica nenhuma, o mero fato dele ser chamado lá já é uma coisa vergonhosa, já vai dar um monte de manchete. Aquele pessoal que lê manchete, você já viu, né, que não lê o que está por trás da coisa, né? Então repara que de um lado você tem o irmão do Lula, que é um vice-presidente de um sindicato que estava envolvido na fraude, mas a Polícia Federal não quer investigar isso. De outro lado, você tem o filho do Lula, que a Roberta Luxinger estava falando com o careca do INSS, não, que tem que mandar dinheiro para o filho do homem, não sei o que lá, e, obviamente, uma ligação direta com o caso. Aí o pessoal não tem como responder a isso. O que eles vão fazer? Vão tentar jogar lama no Flávio Bolsonaro, dizer que o Flávio, não, porque é administradora do irmão do contador, que pode ser sócio, suspeito de ser sócio do não sei o que lá, numa offshore, que não dá para saber se é sócio de verdade, né?
Aqui, o requerimento de autoria do Rogério Correia cita que tal circunstância evidencia a existência de vínculos familiares e societários que conectam o referido escritório de advocacia ao núcleo investigado pela Polícia Federal e coisa e tal. Aqui, ó. O documento ainda menciona que Letícia foi indicada pelo advogado Wilter Tomás, bem próximo ao senador que já defendeu Alexandre Caetano em um processo, não sei o que lá, ou seja, trouxeram um monte de coisa sem ter ligação nenhuma com o Flávio Bolsonaro, mas que eles querem trazer o Flávio para tentar jogar lama nele, cara. Isso é um absurdo, cara. É impressionante. O pessoal vai jogar sujo. 2026, meu amigo, 2026 começou. A coisa não vai ser fácil, né? É um absurdo. Não vão conseguir, cara, porque é o que eu falo para vocês. Houve uma época que isso daqui daria a imagem, né? É o que eles fizeram, né? De dizer que, ah, não, o Bolsonaro comprou 50 imóveis com dinheiro vivo. Cara, nem existia isso, era dinheiro corrente, moeda corrente. Moeda corrente não é o mesmo que dinheiro vivo. Moeda corrente é simplesmente o real, a moeda atual que você está usando. Não quer dizer que foi dinheiro vivo, né? E 50 imóveis era um monte de imóveis. Mas eles jogam esse negócio, por quê? Porque tem muita gente que não está interessada em política, que não está procurando isso daqui, que não está sabendo o que está acontecendo, vai acabar caindo nesse papo, porque tem a manchete do Globo vai estar dizendo isso, né? Vai ser pesado, meu amigo, não vai ser fácil, não. O pessoal vai jogar sujo, é lógico que queriam, né? Mas não se preocupem, porque o ponto central é esse. Cada vez mais as pessoas estão se interessando mais por política, estão procurando saber, elas têm a informação. Então, o pessoal que quer acreditar nisso, porque quer acreditar nisso, vai acreditar sempre. O pessoal esquerdista quer acreditar, vai acreditar de qualquer forma. Mas o pessoal do meio do caminho, que é o pessoal que importa, porque é eles que mudam o voto, o petista vai votar no Lula de qualquer jeito, não interessa o que ele acha do Flávio Bolsonaro, que ele já vai votar no Lula de qualquer jeito. O que importa é o pessoal do meio. E o pessoal do meio tá vendo que, caramba, que coisa estranha isso daqui, né? Não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa aqui. Mesmo que não tenha nada, eles vão tentar dizer, ah, não, mas a mulher fez uma transferência para não sei aonde, isso é suspeito, ela fez saque em dinheiro, então para onde é que foi esse dinheiro? Acusar a Michelle Bolsonaro de fazer compra num supermercado de sei lá quantos mil reais ali, compra de supermercado, acusar a Michelle, enquanto o Lulinha ganhando 300 mil por mês de mesada do careca do INSS, ah, não, isso não pode investigar, não tem nada a ver, não sei o que lá. Essa é a tristeza que a gente tem. E olha só, e muita gente caiu nisso em 2022, tá? Muita gente caiu nesse negócio do Bolsonaro, por quê? Porque ficou a Globo o tempo todo jogando essa parada. Vão tentar de novo agora. Não acho que vão conseguir, mas vão tentar.